Meu nome é um detalhe que não importa tanto assim agora, nessa fase final da vida que estou vivendo em silêncio. Tenho 84 anos. Completei aniversário no mês passado, aqui em casa, sozinha mesmo, naquela cadeira onde estou agora, conversando com você através desta câmera. E sabe quem ligou para me dar os parabéns? Para lembrar daquele dia especial que passei esperando? Minha prima mais velha, aquela que é obrigada por educação e respeito à família, porque alguém perguntou se ela tinha ligado. Ninguém mais ligou. Ninguém mandou mensagem de WhatsApp desejando felicidades. Ninguém lembrou daquele dia que passei aqui sozinha, na minha cozinha, esperando em vão. Acordei naquele dia de aniversário, fiz um café coado para mim mesma, daquele café que a gente esquenta a água na chaleira antiga de metal, que faz aquele barulhinho quando a água ferve, que anuncia que está quente, pronto para passar no pano, cheio de pó de café moído. Nasci numa cidade pequena, daquelas que a gente conseguia atravessar inteira a pé em meia hora, lá pelo interior de São Paulo. Aquele interior longe demais da capital mesmo, muito distante e esquecido por Deus. Uma daquelas cidades que você passa de carro na rodovia federal e nem vê placa de chegada ou saída. Só percebe que saiu de verdade quando não tem mais buzina de carro tocando a cada segundo constante e incessantemente. Estou aqui agora, sentada na minha cozinha, nessa cadeira de madeira velha que já tem mais de 30 anos. Estou aqui para contar um arrependimento profundo, amargo, que carrego como quem carrega água numa peneira furada, dia após dia, ano após ano, década após década inteira de vida. Dizem por aí, falam na televisão aberta, na rádio nacional que passa na casa da minha vizinha, que a mulher sem filhos escolheu errado, que estava sendo egoísta demais, que tinha que estar feliz de forma completamente diferente mesmo. Pois bem, eu me arrependo, eu sinto, eu choro, eu sofro por ter deixado passar. Profundamente mesmo, de verdade verdadeira. É a verdade que ninguém quer escutar, mas é verdade mesmo assim, independente do que ninguém queira saber ou acreditar. Estou aqui porque preciso que alguém saiba, de verdade mesmo, como é viver 84 anos e olhar para trás, para toda a sua vida passada e enxergar uma lacuna enorme, um vazio gigante, um buraco profundo que nenhuma viagem para a praia, nenhuma carreira bem-sucedida, nenhum sucesso profissional foi capaz de preencher. Se você quer ouvir uma história de mulher que se libertou da maternidade e viveu feliz para sempre, realizando todos os seus sonhos de viajante e de mulher moderna que não precisava de homem, não é esta aqui.
Definitivamente não é. Mas se você quer a verdade crua, dolorosa, mesmo quando dói demais, de uma brasileira que acordou um dia, aos 80 e poucos, e se perguntou: meu Deus, onde estão meus filhos? Onde estão meus netos? Quem vai se lembrar de mim quando eu morrer? Quem vai chorar no meu enterro? Então, sente aí confortável nessa cadeira que está do meu lado. Inscreva-se no canal, porque vou contar mais histórias como essa. Deixe um comentário dizendo como você se sente sobre este assunto que estou contando. Como você se vê nessa história? Talvez você também esteja carregando isso sozinho, nessa cozinha sua, na solidão que ninguém consegue falar para ninguém, porque dá vergonha demais de dizer em voz alta para alguém ouvir. Comecei minha vida aos 20 anos dizendo depois. Depois que eu terminar a escola. Que é isso? A escola passa rápido mesmo. Passa num piscar de olhos, quando a gente não está prestando atenção em nada, mesmo que está acontecendo ao redor, de uma forma acelerada demais. Depois que eu arranjar um emprego melhor, um que pague bem, um que me respeite como profissional, como ser humano verdadeiro. Depois que meu namorado conseguir aquela promoção que ele tanto esperava lá no trabalho dele, naquele banco onde ele trabalhava. A gente que é mulher no Brasil aprende muito cedo a adiar a própria vida, como se fosse uma coisa que a gente pudesse guardar na gaveta e tirar depois, quando tudo estivesse perfeito, quando todas as peças estivessem no lugar certo. Minha mãe, que Deus a abençoe lá no céu, era dessas mulheres que perguntavam todo santo domingo, depois da missa, quando a gente estava tomando café com bolo de fubá na cozinha dela. Quando você vai me dar um neto, filha? Quando vou ser avó? Por que você quer deixar sua mãe sozinha na velhice? Fazia tão casual, como se perguntasse se a gente queria leite no café ou açúcar demais no bolo, que ela fazia com tanto cuidado e amor profundo. Minhas tias faziam bem pior ainda, muito pior. Aquela tia que ninguém gosta, sabe? A que tira comentários estranhos de um pensamento que ninguém estava tendo. Dizia que eu estava perdendo tempo e que mulher sem vocação para a maternidade era antinatural, como se fosse um diagnóstico médico grave, como se fosse uma doença que a gente pegava no ar. Fui resistindo porque aprendi a resistir cedo demais. Aprendi que mulher no Brasil tem que ser forte demais. Resistindo porque eu queria viajar, conhecer mundo, ver coisas diferentes. Porque eu queria trabalhar de verdade, ter renda própria, não depender de homem de forma nenhuma. Porque o rapaz de que eu gostava naquela época não era bem o que a família esperava. Porque ele bebia demais nos fins de semana
e depois ficava arrependido, chorando nos meus ombros, porque não ganhava o suficiente para sustentar uma família bem, com dignidade mesmo. Porque a gente brigava por coisas pequenas que viravam grandes demais quando a gente tinha discutido tudo e estava cansado demais. Fiz faculdade de contábil num período ruim para a mulher fazer faculdade. Era final dos anos 70 mesmo. A ditadura ainda respirava pesado nos pescoços da gente. Entrei numa empresa de exportação de café. Naquela época, que café era a riqueza pura do Brasil. Era o que trazia dinheiro para dentro mesmo, de verdade. Fui a terceira funcionária daquela firma, a terceira mulher que entrasse lá de verdade e que fosse respeitada. Era raro, muito raro mesmo naquela época. O chefe era um senhor velho que reconhecia quando uma mulher trabalhava mesmo, quando não era só para enfeite do escritório. Viajei para São Paulo para conferências, para o Rio de Janeiro, até para Brasília uma vez só, mas foi. Comprei uma casa só minha, com meu dinheiro, sem depender de ninguém de jeito nenhum. Virava madrugada trabalhando em planilhas, em relatórios, em auditoria, em coisas que ninguém ia lembrar depois que eu morresse. Fiz amigas que viraram como irmãs. Aquelas amigas de trabalho que você toma café no intervalo e conversa sobre a vida inteira, sobre namorados, sobre medos, sobre esperanças quando era jovem e tínhamos o futuro na frente. Passei Natal na praia uma vez, isso mesmo, Natal na praia, coisa que a gente que é brasileira sonha, mas raramente faz, porque sempre tem responsabilidade. Comi camarão à noite e dormi na areia branca. Acordei com o rosto inteiro queimado de tanto sol. Comprava roupa bonita nas lojas de Ribeirão Preto, que tinha novidade toda semana. Ia ao cinema quando tinha filme que me interessava. Esses filmes de arte que tocavam no cinema do bairro Nobre. A gente preenchia os dias com coisas, tentando fazer parecer que estava vivendo mesmo, que tinha propósito real. A gente preenchia com depois. Depois eu adoto uma criança. Depois eu mudo de ideia sobre tudo isso. Depois eu mudo de país, vou embora para o exterior. Depois, sempre depois. E o depois nunca chegava mesmo, nunca chegava. Os namorados sumiam. Alguns casavam com outras mulheres. Alguns iam embora para São Paulo. Eu continuava aqui. Continuava indo para o trabalho todo dia. Continuava preenchendo as planilhas. Meu silêncio era profissional, era competente, era praticamente admirável. Ninguém perguntava mais se tinha filhos, porque tinha ficado óbvio que eu não teria. Ninguém quer lembrar alguém do que ela perdeu. Minha mãe parou, porque entendeu que era dor pura.
Minhas tias se resignaram. A igreja parou de olhar para mim com aquele olhar. Ficou mais fácil no silêncio. Tanto que quase esqueci que havia possibilidade que deixei passar. O silêncio ficou pesado quando as amigas viraram a voz. De repente, você tira uma mulher do trabalho. Ela volta diferente, transformada completamente por essa nova vida de avó. Volta com histórias que você não consegue acompanhar, porque não falam a mesma língua. Ligava de vez em quando. Oi, tudo bem? Tudo bem? E tu, como está a vida? E ela contava sobre o netinho que sabia ler, que entrou na escola, que trouxe um desenho que fez para ela com suas mãozinhas. Eu contava sobre a auditoria cansativa que fiz. O peso da minha vida é que não criava assunto, não gerava conversa de verdade. Vida de avó tem histórias, tem graça, tem continuidade, tem motivo para acordar. Vida de contábil sem filhos, vida vazia e sem graça, tem relatório, tem planilha, tem cálculo que ninguém ia precisar depois. Passei a declinei convites de chá de bebê. Cada convite era agulhada pequena que a gente se acostuma a levar. Os natais ficaram diferentes com os anos todos. Quando é jovem, Natal tem magia mesmo. Tem menino brincando no quintal da vizinha. Tem cheiro de carne cozinhando, bolo assando no forno. Tem eletricidade no ar que todo mundo sente. Aos 60, Natal ficou cansativo. Aos 70, ficou vazio demais. Aos 80, ficou dia comum, mas a gente sabe que não é. Eu comprava fruta bonita, às vezes panetone, que sabia que não comia. Comia pedaço pequeno, guardava até ficar duro. Assistia um filme, sempre aquele de Natal que passa todo ano. Dormia cedo, acordava no 26, com alívio de ter passado mais um. Uma vez estava no supermercado, por volta de outubro, quando começava a aparecer enfeite de Natal nas prateleiras. E tinha uma mãe com 2 crianças pequenas. O menino puxava a mamãe da mão, pedia doce. A menina pedia para ir para frente. A mãe, cansada, com expressão de quem queria estar em casa dormindo, dizia não, puxava os 2 para perto. E aquele menino olhou para mim. Só olhou mesmo, não disse nada. Mas naquele olhar tinha vida que eu não tinha, tinha futuro que eu não tive. Saí sem terminar as compras. Deixei o carrinho ali. Fui para casa. E foi a primeira vez que admiti que me arrependo, que cometi erro, que desperdiçasse minha vida com coisas que não importavam. Ponto de ruptura veio aos 81 anos. Morava num prédio, o 302, num bairro barulhento demais. Minha rua tinha crianças brincando.
bola caindo, menino gritando, menina chorando sempre. Tinha uma menina, uns 8 anos, que me olhava quando eu passava. Um dia, estava descendo do prédio, ia para o mercado comprar pão e ela brincava de pular corda com outras crianças. Virou e perguntou para o coleguinha: quem é aquela velhinha do 302? Velhinha. Aquela palavra ecoou na minha cabeça toda. Subi e fiquei nessa cadeira durante todo o dia inteiro. Chorei duro, seco, daquele jeito que a gente chora quando é velho. Entendi que virou invisível aos olhos do mundo, que a vida passou, que não tinha mais tempo. Fui para o quarto, abri aquele armário velho que minha avó deixou há tantos anos. No fundo, tinha uma caixa de sapato. Dentro, tinha roupinha de bebê, azul com branco, de recém-nascido mesmo. Devia estar ali 40 anos. Comprei quando tinha 35, quando ainda tinha esperança de que talvez as coisas mudassem, quando acreditava que o depois poderia vir, que o milagre aconteceria. A gente carrega esses sonhos como se fossem sagrados, como se guardá-los fosse pagar uma dívida que a gente não consegue confessar para ninguém. A gente vive mentindo para si mesma. Hoje, aos 84, sento nessa cozinha e digo para mim: você foi brava, trabalhou, foi profissional, viajou, comprou sua casa. E é verdade mesmo. Mas de noite, quando dorme, não sonha com relatório, não sonha com sucesso profissional. Sonha com mão pequena segurando a sua mão grande, quente. Sonha com alguém dizendo: vó, conta de novo aquela história, por favor, eu quero ouvir. Alguém que me precise, que me queira. Sou mulher que protelou, que adiou, que esperou o momento que nunca chegou, porque o momento certo é um mito que a gente acredita. Estou aqui esperando que alguém diga: vou parar de adiar, que vou começar a viver de verdade agora. Tem muita mulher que quer filhos e diz depois da faculdade, depois do casamento, depois de emprego melhor, depois de casa boa, depois de um momento perfeito que não existe. A vida não espera pelo perfeito. Quando acorda, tem 84 anos e uma caixa de roupa no armário que nunca usou. Olho no espelho e tem uma velha que não conheço, que não reconheço mais. Vida construída em adiamento, em depois constante. Não tem como voltar atrás, não tem volta. Só aprende a aceitar o que não pode mudar agora. Talvez seja feia em alguns lugares, vazia em outros, mas é vida ainda mesmo assim. Acordar fazendo café coado, que enche a cozinha de cheiro bom, que lembra que existe coisa boa ainda. Aos 84, aprende que depois
é uma mentira que conta para si mesma, que o hoje é tudo que tem. Pense bem numa coisa que está adiando agora mesmo, neste exato momento. Que pare de esperar o perfeito. Não existe o perfeito, existe agora, existe só você, apenas você. Não seja como eu. Deixe um comentário aqui neste vídeo e compartilhe o que você pensa sobre essa história que acabei de contar. Inscreva-se no canal, porque vou estar contando outras histórias de mulheres que também estão carregando segredos pesados. Muito obrigada, de verdade mesmo, por estar aqui na minha cozinha comigo nessa tarde, escutando o maior arrependimento da minha vida inteira. Você foi muito bondoso comigo hoje mesmo. Obrigada muito.